Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça,
a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta, nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Talvez você tenha passado pela experiência de algum momento da sua vida, você estar diante de alguém que pudesse lhe dizer isso. Olha, se preciso for, eu dou a minha vida por você. São as pessoas que nos amam de verdade. São aquelas que são capazes de loucuras por causa do amor que sente por nós. São as pessoas que são capazes de doar o seu tempo. São aquelas pessoas que são capazes de mudar o jeito de ser, de transformar alguma coisa dentro do coração por causa do outro. Quantas vezes eu já vi um pai mudando o jeito de agir, mudando a conduta por causa do amor que tem pelo filho? Quantas vezes eu já vi alguém modificando o comportamento por amor que tinha a mim? Amigos que às vezes faziam um esforço danado para serem melhores, para que os amigos deles pudessem se beneficiar com aquela mudança, com aquela melhora. Aí a gente descobre que se há um jeito bonito que a gente tem de provar o amor que a gente tem pelo outro, é através de gestos muito concretos. Quando a gente é capaz de mexer na nossa vida, de incomodar a nossa tranquilidade, porque a gente sabe que a gente precisa ser melhor por causa do outro. Por isso, cada vez mais eu me convenço que quanto mais a gente ama, mais aprimorado a gente fica. Porque o amor que a gente sente pelo outro é uma matéria que nos desinstala para a gente ser melhor. É como se nós olhássemos nos olhos do outro e descobríssemos que nós podemos alcançar coisas ainda maiores. E a gente só alcança à medida que a gente ama. Porque amor é uma intervenção divina na vida humana que nos transforma para melhores. Diferente do ódio, né? Quando a gente ocupa o nosso coração de ódios, a gente regride, a gente se transforma em pessoas piores. Mas quando a gente ama de verdade, quando a gente é fiel a alguém, quando você descobre no outro motivo para você dizer isso, se for preciso eu dou a minha vida por você, a gente então entra em alguns territórios da vida que só o amor pode nos levar. Um jeito bonito de ser, da gente jogar fora as mesquinharias, da gente jogar fora aquilo que não vale a pena. Porque é tão bom a gente amar, é tão bom a gente ser amado, é tão bom a gente descobrir que a vida pode ser melhor porque alguém nos ama ou porque a gente ama alguém.
É por isso, minha gente, que nós não temos como anunciar o amor de Deus pela vida humana, o amor que Deus tem por você, senão a partir desses exemplos simples. Porque todos nós já experimentamos na carne o que é ser amado. Ainda que você possa dizer, padre, eu não sou tão amado assim na vida. Mas em algum momento alguém teve predileção por você. Em algum momento você teve predileção por alguém. Ser predileto de alguém é tão especial, tão bonito, engrandece o coração de quem sente a predileção e daquele que é predileto. Eu me sinto muito feliz, minha gente, porque desde criança eu aprendi que Deus é amor. A minha mãe me ensinou a amar o coração de Jesus, desde pequeno. Mas não foi na teoria. É porque eu via na vida daquela mulher uma atitude de querer ter um coração semelhante ao de Jesus, porque ela admirava Jesus. E na minha mãe, olhando, e depois de ter estudado tanta teologia, eu começo a descobrir que aquelas pessoas que se apegaram a Jesus, aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, se apaixonaram por ele do mesmo jeito que a minha mãe também um dia. Porque Jesus olhava para as pessoas com predileção. Por mais que aquela pessoa tivesse errado na vida, Jesus olhava com carinho, Jesus olhava com afeto. Tanto é que a pessoa era capaz de reconhecer o seu erro, era capaz de reconhecer uma vida inteira de coisas erradas, de situações desastrosas, de maneira otimista, porque Jesus não lhes colocava na culpa. Jesus só despertava o arrependimento. Jesus tinha predileção pelos que ele encontrava, pela vida humana. E eu fico feliz porque esse é o Deus que eu anuncio. Se você retira de mim a certeza de que Deus me ama, a certeza de que Deus está presente na minha vida, me reconciliando com o meu passado, me reconciliando com os meus erros cotidianos, com a miséria grande que existe dentro de mim, eu não teria mais nada para falar. Eu não teria nada para escrever, eu não teria nada para cantar, porque a centralidade da minha palavra, o que gera a minha palavra, é o tanto que eu acredito no poder redentor de Jesus, na capacidade que ele tem de olhar para os miseráveis, de amar os piores deste mundo e de saber que eu, sendo um dos piores, eu sou muito amado e predileto por ele. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha dificuldade de acreditar nisso. Geralmente, quando nós estamos muito fracassados, é muito difícil a gente conseguir alcançar um fio de esperança para que a gente possa sair do fracasso, porque a gente só se enxerga fracassado. Mas eis que a gente pode anunciar a você, que tem esse coração assim hoje, de que Deus tem predileção por você. Ele não espera você ficar santo para gostar de você, para lhe querer bem. Não, a santidade vai ser uma consequência desse querer bem. A mudança da sua vida vai ser uma consequência desse reconhecimento, de olhar-se. Mesmo sabendo-se miserável, o pior de todos, o mais vergonhoso, Deus é capaz de trocar reinos por ti. É desconcertante, eu sei. Eu também tenho dificuldade de acreditar nisso na minha vida. Mas se eu perco isso de vista, eu esqueço quem eu sou. Se eu perco isso de vista, eu me transformo num fracassado. Se eu perco isso de vista, os meus erros se tornam maiores do que eu. E eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Você não tem o direito de fazer isso com você, porque existe um Deus que tem predileção por você. Existe um Deus que lhe ama e que não desiste por nada dessa vida de ter você ao lado dele. Eu acho que no coração dos discípulos, gente, devia existir uma santa vaidade, né? De estar ao lado de Jesus. Você já imaginou que beleza poder estar ao lado de Jesus, andar com ele, ver fazer tudo o que ele fez, participar dos grandes milagres da vida de Jesus? Imagina o que aquilo foi para o coração dos discípulos. Mas Jesus sabia que aquilo não bastava. O que ia segurar o coração deles era depois da morte, no momento em que eles não tivessem mais aquela presença ao lado, e mesmo assim eles precisassem colocar diante deles a certeza de que o Cristo continuaria movendo a vida deles mesmo depois da morte. E o único jeito que um discípulo, que um apóstolo tem de continuar no tempo, sem desistir, é ele se recordando do quanto Jesus amava.
O amor é que encoraja a gente continuar a dando o testemunho da ressurreição. Aquele que me amou, aquele que me envolveu, aquele que me envolve o tempo todo, me leva a estar aqui hoje, a olhar para você, para lhe desafiar a encontrá-lo também. E que, portanto, qualquer mudança que tiver que acontecer na nossa vida, terá que nascer como uma resposta amorosa, não outra coisa. Não é uma obrigação. Não transforme a sua religião num código de obrigações, não. Deus não se alegra com a obrigação cumprida. Deus se alegra com aquele coração que foi tocado pela sua misericórdia, e assim, nesse toque, a partir dele, descobre um jeito bonito de viver. É isso que é religião. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? Que a gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, de que são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus olhos. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo.
pede disposição para estudos, pede a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Padre Fábio, sofro muito, a minha dor está conseguindo me desanimar. Sobretudo porque minha vida está uma grande escuridão, em todos os sentidos. A minha vida financeira, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Nada tem dado certo. Eu tenho tentado andar, mas há mais de 2 anos que isso se repete e repete. E eu já não tenho mais forças, eu me sinto triste, inferior. Não consigo evitar. Preciso de uma palavra de luz, preciso de direção. Minha filha, eu achei interessante porque você citou alguns aspectos da vida, né? Financeiro, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Já viu essas salas em que a gente tem vários interruptores? Porque são muitas as luzes que estão ali. Sobretudo quando você tem um ambiente grande, né? Você tem vários focos de iluminação. E você tem razão quando você diz que principalmente o sentimental. Porque na verdade, quando nós estamos vivendo um apagão sentimental, a gente não consegue acender as outras realidades. Por quê? Por mais que um ser humano seja racional, por mais que ele tenha essa busca, né, de viver um processo racional, de ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, a razão prevalecendo muitas vezes, né, o sentimento ele é muito forte. O impulso do sentimento sobre a vida humana é muito forte. É claro que existem pessoas mais duras. Mesmo assim eu duvido muito, né? Porque em última instância eu acredito que
o impulso que nós temos mais determinante nas nossas escolhas é o nosso sentimento. A gama de todas as nossas emoções, né? E se este interruptor não está funcionando, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para as outras realidades. Pode observar. Nós podemos ter um bom emprego, ter uma boa situação familiar, podemos ter uma boa estrutura financeira, mas se os nossos afetos estão desordenados, se a gente está vivendo um processo de traição, de abandono, de solidão, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de perceber as outras realidades da nossa vida. A gente acaba prejudicando também a relação de trabalho. Outro dia a gente estava até conversando isso, eu com um amigo meu, estava falando para ele, olha, cuidado para que os seus afetos, a sua vida sentimental, amorosa, afetiva, não venha prejudicar o restante da sua vida, porque quando você começa a eleger a sua vida sentimental como mais importante de tudo, você começa sendo ingrato com o seu processo nas outras instâncias. Então, o grande risco, quando nós damos a atenção demais àquele interruptor dos afetos, é que a gente pode perder a referência do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, no que diz respeito às outras realidades. Volto a dizer, é bem provável que os nossos afetos, os nossos sentimentos, queiram prevalecer sobre tudo. E que essa vida sentimental, afetiva, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento homem e mulher, quando o seu casamento não está bem, o seu namoro não está bem, ou você está apaixonado, foi rejeitado, quando isso dá errado, cuidado para que você não jogue todo mundo fora, né? Todas as outras estruturas da sua vida. Então, onde é que está a sabedoria? A gente precisa descobrir. Então, digamos que a minha vida afetiva não está muito bem. Não estou muito equilibrado, não estou me relacionando bem com as pessoas, com aquela pessoa de maneira especial, né? Que aqui é o que me parece. Comece a olhar para as outras realidades, e já que existe um apagão nessa vida sentimental, comece a permitir que a luz do trabalho brilhe um pouco mais. Comece a permitir que o brilho da família brilhe um pouco mais. É interessante, por exemplo, às vezes a pessoa está vivendo aquela dificuldade de relacionamento, aí ela se tranca no quarto. Então tem que tomar um cuidado para que você não aumente o apagão. Então, se deu errado alguma coisa no seu namoro, na sua vida sentimental, abra um pouco as portas para que as outras luzes venham iluminar um pouco aquilo que está apagado. É você fazer o equilíbrio. Ah, mas é difícil demais, padre. Eu sei, ninguém disse que seria fácil. Mas se você começa a fazer o seu esforço e dá os seus passos, aos poucos as luzes dos outros cômodos vão acendendo aquele que está parecendo escuro demais. É uma questão de escolha, minha gente. Se você está vivendo uma desilusão amorosa e você começa a intensificar demais essa desilusão e você começa só a pensar nisso, daqui a pouco o seu trabalho será prejudicado, a sua vida familiar será prejudicada e, consequentemente, isso vai fazendo cair uma série de outras coisas. Você vai desestabilizando a sua vida. É por isso que a vida amorosa ela é muito determinante na vida das pessoas. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para que essas desilusões não venham provocar outros desastres. E aí tudo depende do investimento que a gente faz, né? Eu particularmente fico muito preocupado quando eu encontro alguém que faz do seu relacionamento afetivo amoroso a base principal, né? Então está namorando e aquele namorado é o centro do mundo. E se ele vai embora? E se ele morre amanhã? Então, claro, é sempre difícil você equalizar o tanto que você está investindo naquele relacionamento. Mas faça outros investimentos também. O grande problema é que às vezes as pessoas fazem um investimento único. Começou a namorar aquele rapaz, ela esqueceu dos amigos que tinha, ela esqueceu da família que tinha, ela esqueceu da faculdade que fazia. Comece a dividir um pouco melhor este investimento que você faz. Comece a doar-se um pouco mais em outras situações, porque se aquilo não dá certo,
você tem outras realidades que vão lhe amparar. Sim, Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancado no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar. Expressar, sobretudo, os meus sentimentos. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar, e vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes, para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve. Você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro, porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando estes caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza? O porquê não querer sair do quarto? Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama, o que você despreza. E é a partir desta experiência, deste olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto.
A gente passa horas e horas vendo séries na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros e dedicamos tão pouco deste interesse a nós, aquilo que nos move, aos nossos desejos, aquilo que estamos fazendo da vida. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente, é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. As suas dificuldades passam, certamente, pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, dizer hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por acomodar, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo, proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão. Minha gente, essa história, eu fiquei tão tocado com uma história que eu ouvi hoje, através de uma assistente social que estava fazendo um atendimento lá no Hospital Regional de Taubaté, e a história chegou até mim. Uma moça chamada Marcilei, lá do estado do Paraná, casualmente me assistiu no programa do Didi, programa do Renato Aragão, no Dia dos Pais, eu cantando a música dos pais, e me parece que eu disse alguma coisa lá, alguma coisa que falasse assim, olha, faça uma ligação para o seu pai, né? Nunca é tarde para a gente se reconciliar com o pai da gente, você que de repente... Não me recordo muito bem como foi a história. O que eu sei é que a Marcilei tinha 7 anos que ela não falava com o pai. Ela saiu de casa, fugiu de casa lá do Paraná, veio para São Paulo e nunca mais deu notícia à família. E a assistente disse que ela ficou muito tocada quando me ouviu falar dessa história. E o que ela fez? Imediatamente ela resolveu ligar para o senhor Alonso, que é o pai dela. E disse que chorou muito no telefone, reconciliou-se com ele, tudo isso depois no Dia dos Pais. E aí eles marcaram um momento para se reencontrarem,
que estavam todos muito saudosos, né? Muito desejo de encontrar, e ela estava muito feliz por se reconciliar com o pai, e o pai ainda mais feliz do outro lado por ter reencontrado a filha e ter vivido aquele momento de reencontro através do telefone. E aí marcaram, ela ficou de ir para o Paraná para encontrar-se com o pai, só que não deu tempo. No dia 3 de setembro, ela morreu de acidente. E o pai veio para Taubaté, onde a filha estava na UTI, onde ela havia sofrido o acidente, e teve a oportunidade, mesmo com ela inconsciente, de encontrar-se com a filha antes de morrer. E aí ele pediu, contou a história, contou tudo o que tinha acontecido, e falou assim: eu gostaria muito que o Padre Fábio soubesse que naquele dia, naquele momento, ele me trouxe a minha filha de volta. E eu fiquei muito feliz, sabe, minha gente, com essa história, porque me senti muito responsabilizado. Uma responsabilidade que eu interpreto como necessária de ser partilhada. Eu fico pensando que, no quanto é nobre a gente poder entrar na vida de uma pessoa pela porta da frente, não é? Porque às vezes a gente pode entrar e fazer mal. Às vezes a gente entra na vida do outro, a gente estraga. Mas às vezes Deus nos dá a oportunidade de entrar e de fazer bem. Você ter a oportunidade de consertar um coração antes dele ir embora. Você ter a oportunidade de oferecer a uma família a possibilidade do perdão, do amor, da misericórdia. Coisas tão importantes e tão simples na vida humana. Porque imediatamente eu me recordo da palavra de Jesus. De uma palavra que encontrava o coração das pessoas e despertava aquelas pessoas para retirarem do coração o que não prestava, para jogar fora aquilo que estava de excessivo e de reassumirem um compromisso com a vida. Por isso vale viver, minha gente. Por isso vale a gente fazer o pacto com a vida, com as coisas boas. Pensar que pela vida você tem a mesma oportunidade que eu. Pensar que você tem a oportunidade de ser um elo, de ser um laço, de restabelecer as pontas, de ser essencialmente religioso na vida daquele que passa por você. Eu nunca vou poder encontrar-me com a Marceli. Mas quem sabe a vida me deu a oportunidade de encontrar a outra parte do laço que ainda está viva. O Sr. Alonso, para quem eu quero mandar um abraço, para quem eu quero muito respeitosamente dedicar a minha oração, o meu carinho, o meu respeito. E fazer dessa história, desse testemunho que chegou até a mim, uma oportunidade para dividir com você aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é um referencial de verdade, que eu não gosto de perder de vista. A nossa palavra pode fazer bem àqueles que nós encontramos. O nosso gesto de carinho, a nossa palavra amorosa pode transformar o mundo. Pensar que hoje você pode ter negligenciado oportunidades de passar bem pela vida das pessoas. Mas não fique culpado. Se você negligenciou hoje, renove com a vida o compromisso de passar bem amanhã, ou de passar ainda hoje nesse tempo que lhe resta. De você não desperdiçar esta oportunidade de cuidar do mundo, de cuidar da vida, de fazer um gesto de amor, de pronunciar uma palavra que possa fazer bem ao coração daquele que passar por você. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de passar ainda, que num momento derradeiro, na vida e no coração dessa moça que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu levo comigo um ensinamento para que eu nunca me desprenda dessa responsabilidade que Deus me entregou, de ser Jesus de novo na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho,
Muito obrigado pela atenção e eu desejo que você continue na mística que lhe incorpora na vida de Jesus e que você nunca perca de vista esta responsabilidade e essa oportunidade de ser Ele na sua voz, nos seus gestos e de oportunizá-lo de acontecer no mundo através de você. Veja bem, minha gente, existem muitas situações que no momento em que a gente vai ajudar alguém, a gente acaba se prejudicando. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa ter diante de nós é aquilo que a gente chama de identidade. Eu preciso manter a minha identidade. É a mesma coisa de conversar com uma pessoa de outra religião. Se você não conhece bem a sua religião, você corre o risco de perder-se na conversa. Uma das características de quem conhece bem a religião que tem é não brigar com os outros, porque conhece bem a sua identidade. Toda vez que nós queremos ajudar alguém, nós precisamos estar firmados na nossa identidade. Porque na identidade há um princípio muito interessante que nós não podemos esquecer. Quando eu estou dizendo o que eu sou, eu estou dizendo também o que eu não sou. Quando eu estou dizendo o que eu posso, eu também estou dizendo o que eu não posso. Identidade é isso. É você não só dizer o que você é, mas também dizer o que você não é, e também dizer o que você pode e dizer o que você também não pode. Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente se perde, por que a gente se perde? Porque a gente quer ser o que a gente não é e fazer o que a gente não pode. As angústias nascem no momento em que nós queremos ser o outro. No momento em que nós queremos tomar a decisão pelo outro, no momento em que nós queremos viver pelo outro, aí é claro, nós vamos ficar decepcionados, porque o outro muitas vezes não está nem um pouco preocupado com o que nós estamos pensando para ele, ou com o que nós estamos querendo para ele. Uma bonita forma que a gente tem de ajudar é primeiramente a gente mantendo a devida distância. O seu problema não é meu, deixe isso claro para ele. Nós queremos ajudar, mas o seu problema não é meu, o seu problema é seu antes de qualquer coisa. E nós só vamos interferir no seu processo no momento em que você quiser que a gente interfira. Muitas vezes, minha gente, as pessoas não mudam do nosso lado, é porque a gente insiste demais com elas. Para de insistir para você ver. Deixe que a pessoa chegue à conclusão por ela mesma. O máximo que você pode fazer é alertar. Não é justo que uma família inteira se destrua porque uma pessoa está desorganizada ali dentro. Se ela está desorganizada, a desorganização dela tem que chegar a incomodá-la. É aquilo que a gente chama de saturação. Existem situações que se a pessoa não chega à saturação, ela não vai querer mudança. E nós muitas vezes como família, Andréia, a gente peca muito uns contra os outros, no momento em que a gente não segue a regra da identidade. O problema do seu irmão pode até lhe atingir, mas ele não é o seu problema. Tá certo, padre? Eu não posso, isso é muito bonito de dizer, venha viver na prática. Eu estou falando aquilo que eu vivo na minha prática também. Porque existem momentos que eu tenho que tomar distância dos problemas dos meus irmãos, dos problemas dos que estão do meu lado, porque senão eu não vivo a minha vida e eu não tenho condições de ajudá-lo. É o que está acontecendo com você. Se você já está se deprimindo por causa do problema do seu irmão, é porque você já perdeu a identidade, minha filha. Tome distância. Tome a distância necessária para que a sua ajuda seja eficaz. Caso contrário, você vira um problema a mais dentro de casa. Nós não podemos fazer isso. Às vezes nós vivemos essa ilusão de porque nós moramos na mesma casa, o problema do outro é de todo mundo. E não pode ser assim. Nós precisamos descobrir um jeito de colocar a pessoa na responsabilidade da vida dela, minha gente, senão ela não vai crescer nunca. Muitas vezes as pessoas permanecem imaturas do nosso lado, é porque a gente não deixa ela viver o problema dela. A gente quer viver, nós queremos assumir o problema dela. E geralmente quem sofre mais é quem tem mais maturidade. Pode observar. Aquela pessoa que é mais centrada, aquela pessoa que ela é mais equilibrada, ela tende a sofrer e absorver o problema de todo mundo. Só que não pode ser assim, senão você vai continuar infantilizando seus irmãos.
Um jeito que a gente tem de ajudar a pessoa a resolver o problema dela é você fingir que você não está vendo mais. Daqui a pouco ela está percebendo que ela está sozinha. E no momento em que ela percebe que ela está só, ela vai buscar ajuda. Outro dia isso aconteceu. Uma senhora veio falar para mim: padre, meu filho está perdido na droga, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já bati, eu já gritei, eu já internei. Eu falei assim: para de falar na droga. Para de perguntar para ele se ele está fumando, para de ficar procurando nas gavetas dele. Comece a conviver naturalmente com seu filho, comece a buscar um pouco mais a sua relação com seu marido, comece a dar atenção aos seus outros filhos, porque você esqueceu que você tem outros filhos. Você está apenas vigiando o problema do seu filho, porque nem resolver você pode. Olha para o seu filho mais novo. Seu filho mais novo não tem mãe mais. Eu tive coragem de dizer isso para ela. Seu filho mais novo está órfão porque a mãe dele só sabe se preocupar com a maconha e a cocaína do mais velho. E o filho mais velho não estava nem aí para a preocupação da mãe dele. Estava querendo mais a fumar a droga dele, usar a droga dele. E ela, com muita dificuldade, minha gente, ela seguiu o meu conselho. Começou a ocupar-se mais dos outros filhos, começou a dar atenção aos outros filhos que ela não estava dando mais, buscou mais qualidade na relação dela com o marido, que estava péssima. Os dois não tinham outro assunto senão a droga do filho. Começaram a falar de outras coisas, começaram a sair juntos, começaram a sair para fazer alguma coisa juntos. De repente aquele menino, o que estava então paparicado demais com o problema dele, ele começou a perceber que ele perdeu a atenção, que ele deixou de ser o foco das atenções. Porque muitas vezes a droga é isso. A pessoa mantém a droga é porque ela sabe que ela está sendo o foco das atenções. Mesmo que seja ruim, o foco que ela está despertando, ela continua tendo a atenção de todo mundo. Naquele momento o rapaz começou a perceber que a família deixou de girar em torno dele, e aquilo o incomodou. E foi tão interessante, minha gente, porque aquela família viveu o processo contrário. Antes todo mundo corria atrás do menino, do drogado. Depois começou a ser diferente. Ele começou a perceber que pai, mãe e filho estavam saindo para outros lugares, estavam saindo para jantar, e ele não participava de nada. Ele começou a solicitar isso. Por que vocês saem e não me chamam? Não, porque a gente sempre chamou, você nunca quis. Você sempre teve os seus compromissos, você sempre teve sua vida, mas o dia que você quiser, você pode vir conosco. Você será sempre nosso convidado. Aquilo aproximou o menino do pai. O menino começou a se interessar um pouco mais com o pai, com as coisas do pai, porque percebeu que aquela solidão não estava sendo boa. Porque quando ele está na droga, ele queria continuar tendo a atenção da família do mesmo jeito, e era tudo isso que eles estavam fazendo. Ao invés de ajudar o rapaz, eles estavam piorando a situação, porque quanto mais gritavam na cabeça dele, quanto mais tentavam mudar o menino à força, maior era a rebeldia em querer continuar na droga. Ele ainda não deixou de usar a droga, mas diminuiu muito, porque isso é dependência, isso precisa de tratamento, e já está sinalizando para a possibilidade de se internar ele mesmo, para livrar-se dos vícios. Você faz tudo o que você pode, mas o que você não pode te angustiar. A gente só tem o direito de ficar com remorso daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Mas daquilo que a gente não poderia ter feito, isso nunca pode nos causar remorso, porque isso é uma insanidade, é uma burrice. Existem limites que nós não temos como ultrapassar. Eu não tenho como viver a vida do meu irmão, eu não tenho como fazer as escolhas por ele, o máximo que eu posso fazer é aconselhar. Você não tem como viver a vida do seu irmão. Se as escolhas dele foram erradas, ele tem que assumir isso agora. Ele tem que ser homem o suficiente para poder fazer a separação daquilo que ele precisa separar, a identificação daquilo que ele precisa identificar e mudar. Agora, se você continuar se envolvendo demais, mais do que pode, com o problema dele, você pode ter certeza que daqui a pouco você também perde a alegria da vida e você será mais uma necessitada no mundo de hoje. Você vai engrossar a fila dos que estão necessitados. Eu não acredito que seja uma boa opção, minha filha. Ajudar de um jeito certo. Fazer esse processo da identificação, da distinção. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Sobre aquilo que você não pode, você não tem que sofrer. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado,
faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar esse poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar a perda de uma filha. E que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado nesse momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho? Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso. Que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos e que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito
É muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria esse processo tenha sido extremamente doloroso. E tem sido muito doloroso para muitos pais. Nós queremos demonstrar, mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela Boate Kiss, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos neste trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita.